Então, muito cuidado quando você se põe na posição de juiz perante qualquer pessoa, qualquer situação. Lembra daquela passagem que diz: com a mesma régua que você julga, você será julgado? Então, muito cuidado. A autoridade de julgamento pertence somente ao Pai, não a nós. Eu sei que nós temos a tendência de querer julgar, mesmo sem querer. Você vê uma situação e você já fala: devia ser assim, a pessoa está fazendo assim. A gente tem aquela tendência. Eu chamo isso das nossas raízes adâmicas. Lá de Adão, o pecado no jardim do Éden, a desobediência a Deus, nós carregamos isso no DNA. E é por isso que Deus enviou o seu Filho, Yeshua, Jesus, para todos que nele creem ter a possibilidade de redenção. Porque nós, por nós mesmos, nas nossas limitações, somos incapazes de vencer essa redenção. Nós não somos capazes de fazer a redenção dos nossos pecados. O sangue de Yeshua, de Jesus derramado, veio para isso, para quem crê nele e se arrepender verdadeiramente. Não adianta falar que se arrepende, fazer bonito, ir na missa ou ir no culto, seja onde for, e dentro do seu coração, as portas fechadas, você ser outra pessoa. A Deus você não engana. E quem vai dar o juízo é Ele, não é as pessoas que estão na igreja ou quem está na tua família. Então, muito cuidado, vigie quem é você de verdade. Repito, o julgamento é de Deus. A régua é dele. Então, por Jesus, por Yeshua, nós temos essa possibilidade. Você crê nele, se arrepender verdadeiramente e passar a ser basicamente um imitador de Cristo. Nós nunca vamos conseguir porque nós somos pecadores, nós carregamos. Ele foi imaculado, ele não tinha pecado. É por isso que ele é chamado de o Cordeiro de Deus, porque ele vem em sacrifício por toda a humanidade. Ainda aqueles que nele não creem, que zombam dele, que falam... Eu já vi ateu falar que a Bíblia é um gibi. Então, assim, a pessoa prefere acreditar que ela veio do acaso. Né? Ela veio lá, tem uma teoria que chama a teoria do Big Bang. Eu falo teoria porque não tem prova nenhuma disso, ok? É uma teoria científica, feita por cientistas, mas ainda assim não tem prova, é uma teoria. Então lá uma explosão de uma partícula menor que um átomo que explodiu, foi expandido, teoria, repito, sem provas. E tudo foi surgindo ao acaso, tudo ao acaso. Então nós vemos ao acaso, não tem um criador. Olha, na minha concepção, me desculpem quem discorda, isso foi inventado para nos afastarmos do Criador, de Deus. Então tem gente que acha que a Bíblia é um gibi, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo acredita em teorias dos homens. É o livre-arbítrio de cada um. Deus é tão misericordioso que ele nos deixa agir como quisermos. Faça aqui o que você quiser, você é livre. A plantação é livre, a semeadura, mas a colheita é obrigatória. E aí vai ser o dia do juízo. Infelizmente, no dia do juízo, quando você estiver diante de Deus, vai ser tarde demais para você se arrepender. Tem que ser aqui. Então, por mais que nós tentemos sermos um imitador de Cristo, é impossível. Nós temos 3 inimigos atualmente. Primeiro, o inimigo maior, Satã, que é Satanás, o diabo, que está sempre como um leão no entorno, soprando coisas no seu ouvido. Sabe aquele dia que você parece que acorda querendo brigar com todo mundo, que você não tem paciência com nada, você está na rua, o trânsito. Tem dia, eu vi essa semana um absurdo. A pessoa não conseguiu esperar o semáforo que estava fechando, atravessou, quase bateu. E aí quem estava atrás bateu no outro carro, querendo assim, por causa de segundos, atravessar. E virou uma briga, eu estava assistindo aquilo. Então assim, aquilo é aquilo que sopra no teu ouvido. Faz isso. Você começa a agir mesmo sem entender o porquê. Depois você olha e fala, nossa, o que eu fiz? Sabe esse tipo de situação? É o que acontece. Outra coisa que nós temos que vai contra nós. O mundo em si, sabe aquela expressão, o mundo jaz no maligno? Não é uma mera expressão, um jargão. Realmente, o Satã, o diabo, ele é príncipe do mundo, por enquanto. Depois que ele foi jogado com 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus, ele realmente domina esse mundo aqui. Deus está permitindo ser assim. E a humanidade cabe seguir um lado ou o outro. E outra coisa que nós temos contra nós mesmos é o nosso próprio coração, que tem a tendência pecaminosa. Eu digo, as nossas raízes adâmicas.
Então nós temos sempre a tendência de pecar. Prestem atenção, eu não tô me excluindo disso não. Não estou aqui querendo fazer de conta que eu sou bom, não, eu sou pecador. A minha história de vida, ela é cheia de pecados. Tá? E recentemente que eu me converti, entendi os livramentos que Deus me deu na vida. Então eu me propus com Deus a começar a falar, mesmo que eu seja, que venham pedradas, que seja zombado, não tem problema. Se o próprio Messias, o Filho de Deus, Yeshua, Jesus, não agradou a todo mundo, quem mais quanto dera eu, um mísero pecador, que busco a Deus todos os dias e peço orientação e sabedoria a Ele, proteção. Então, nós temos o nosso próprio coração, que nos leva a pecar. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Se você cair, pecar, se você tem uma atitude que você sabe que desagrada a Deus, só o fato de você saber que aquilo desagrada a Deus já é uma grande coisa. Peça perdão a Ele, peça orientação, peça bênção, luz e continue, se levante e continue, as coisas continuam. Não é fácil. Quem prometeu facilidades é o diabo. Quem promete facilidades é o diabo. Yeshua, Jesus disse, foi bem verdadeiro, tereis aflições, mas aquietai-vos, pois eu venci o mundo. Ele disse isso. Então ele diz, tereis aflições. Ok? Quem disse que vai ser tudo maravilha, eu converti a Cristo agora, está tudo certo, não. Converte a Cristo de mentira e continua pecando, continua sendo uma pessoa mesquinha, que desdenha dos outros, que acha que é melhor do que os outros. Tudo que você tem, meu amigo, é concedido por Deus. Por mais trabalhador que você seja, que isso é mérito, por mais que você faça boas ações, isso é muito bom, ajudar o próximo, mas se no seu coração você faz aquilo para se promover, ou para, vamos dizer, para fazer um papel de ser bonzinho, aos olhos de Deus, Deus sabe o que está no seu coração. Deus conhece cada um de nós, o poder dele é ilimitado, nós somos muito pouco para entender o poder de Deus. Eu costumo falar nas minhas orações com Deus, eu sou nada sem o Senhor, eu reconheço que eu sou nada. E todos nós aqui, sem o Senhor, somos nada. Perdoe e toque o coração daqueles que acham que são alguma coisa. Todo o ouro e toda a prata que existe no mundo já estava aqui antes do ser humano ser criado. E nós estamos passando por aqui. É temporário e nós vamos embora daqui. Todo o ouro e toda a prata vai continuar. E você acha que é seu? Não. Tem muita gente que trabalha muito e não consegue muita coisa a nível material, mas Deus sabe o porquê. Outras pessoas conseguem, sabe lá o porquê também, e continuam humildes. Outras já acham que são superiores. Quem não conhece alguém porque tem um cargo de chefia, alguma coisa, começa a desdenhar dos outros porque acha que é alguma coisa. Até a hora que Deus mostra para ele, seja pela dor, pela doença ou qualquer outra coisa, a perda de um ente, que não é bem o que ele está pensando. Não julgue ninguém, não desdenhe. Os árabes são descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão com a egípcia Agar, a serva. E os judeus são descendentes de Isaac, o filho de Abraão com a esposa Sara. Ainda assim são irmãos, e Deus permitiu que assim fosse. Lembra do que disse Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, jamais fiquem contentes, ou dizendo assim, são palestinos, não. É um genocídio dos dois lados. A gente deseja a paz, todo mundo quer a paz. Pelo menos todo mundo de bom coração, que tem uma empatia, amor ao próximo, deseja a paz. Mas, de acordo com as Escrituras, o Apocalipse, a revelação que Yeshua, Jesus, deu ao apóstolo João, lá na ilha grega de Patmos, né? Isso tem que acontecer. É um paradoxo, né? Eu mesmo peço a paz para Deus, eu estou falando do meu caso, eu peço a paz para Deus e quando eu olho as Escrituras, o Apocalipse, é as dores do parto. Nós vamos começar a pré-tribulação, se já não estamos nela, e depois a grande tribulação. Porque vai ter que ter um caos para vir o falso Messias, o chamado anticristo, que ele vai vir como um salvador, porque ele vai vir aparentemente com a solução, ele vai conseguir a paz. Imagina a paz entre judeus, árabes e cristãos de todas as religiões, é um sonho, não?
Agora, o Apocalipse diz que vai ter uma paz entre todos, entre todas as nações e religiões. E quem conseguir essa falsa paz é o anticristo. Ele é o lobo em pele de cordeiro. E se você ainda não leu, procure ler o Apocalipse. E aí, por um tempo, vai ter uma paz, mas é uma falsa paz. Porque depois disso, ele vai exigir adoração. É a chamada besta. O anticristo é a besta que se diz no Apocalipse, que é totalmente controlado por Satanás. Porque Satanás não pode ter um corpo, ele vai controlar o anticristo. E esse anticristo é o falso Messias. Eles imitam Deus. Satanás quer fazer o papel de Deus, ele envia um falso Messias. E claro que vai ter um falso profeta que o João Batista fez para anunciar que ia vir Jesus. Vai ter um falso profeta dizendo que vai chegar, olha, aquele fulano, eu acredito pessoalmente, né, que pode ser um político, ele já está entre nós, o anticristo. Nós só não sabemos ainda quem é. Eu tenho meus palpites, mas não vou entrar no mérito, porque quem sabe é o Pai. Mas ele vai conseguir uma falsa paz. E vai ser reerguido o terceiro templo lá em Israel. Quando chegar essa paz, que todo mundo ficar maravilhado, e começar a ser feito um terceiro templo para todas as religiões, ao mesmo tempo que causa apreensão, causa um alívio, porque a vontade de Deus se cumprindo. Depois desse tempo, o anticristo vai exigir adoração e vai começar a perseguição. Perseguição a cristãos, como acontecia lá na Roma Antiga. E naquela época, os cristãos, tamanha era a sua ligação com Deus, com Jesus, eles eram jogados às feras, eram queimados, eles iam louvando, cantando, porque eles sabiam quem está com Jesus. Não é fácil. Isso eu me incluo, pensa bem. Você saber que você vai ser morto, você vai ser assassinado porque você crê em Jesus. Até que ponto você estaria disposto a fazer isso na prática? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente fazer. Até que ponto você estaria disposto a fazer isso na prática, louvando? Então, a fé tem que ser muito grande. Eu peço ao Pai que todo dia fortaleça a minha fé. Porque eu sou falho, muito falho. O que eu estou fazendo aqui é algo que eu me propus, uma história que aconteceu na minha vida, na minha conversão, me propus a falar de Deus, da palavra de Deus, mas eu sou só mais um. É inevitável o que está para acontecer. Quem conhece o Apocalipse sabe que isso tudo faz parte. Estejam atentos a quem conseguir a paz e unificar as religiões. Esse será o anticristo. E eu acho que a nossa geração, nós que estamos aqui, vamos presenciar tudo isso e depois as perseguições. Lembremos o que Deus disse, não matarás. Lembremos ao que Yeshua disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos parar com divisões. Vamos parar com divisões. Dividir para conquistar é coisa do inimigo. Fazer irmãos ficarem contra irmãos é coisa do inimigo. Olha, muito obrigado quem esteve aí. Eu agradeço de coração.